Imagina um torcedor entrando no estádio com febre em meio à Copa do Mundo. Ele passou dias viajando, ficou em hotel, pegou transporte lotado, cruzou aeroportos, foi pra festas, tirou fotos com desconhecidos e só agora começou a piorar. No começo parece apenas uma virose comum, mas poucas horas depois os médicos descobrem o detalhe que muda tudo. Ele veio de uma região onde existe transmissão ativa de ebola. A partir desse momento, a Copa do Mundo deixa de ser apenas o maior evento esportivo do planeta e se transforma em uma emergência de saúde pública acompanhada por governos, hospitais, delegações, aeroportos e autoridades internacionais. O mais assustador é que o estádio talvez nem fosse o maior perigo. O ebola não se espalha pelo ar como a gripe ou a covid. Uma pessoa infectada não contamina uma multidão apenas por estar sentada na arquibancada. Mas existe outro problema. Durante uma Copa, ninguém fica parado. Torcedores mudam de cidade, delegações mudam de hotel, jornalistas atravessam países, funcionários entram em contato com milhares de pessoas. E um único caso confirmado obrigaria as autoridades a reconstruir uma cadeia de contatos dentro de um evento onde o mundo inteiro está em movimento. A pergunta não é se a Copa viraria uma pandemia automaticamente. A pergunta real é muito mais tensa. O que aconteceria nas primeiras 72 horas se um caso de ebola fosse confirmado no meio da Copa do Mundo? Tudo começaria de uma forma quase invisível. Um torcedor, funcionário, jornalista ou membro de delegação começaria a apresentar sintomas comuns demais para assustar imediatamente. Febre, fraqueza, dor no corpo, mal-estar, talvez náusea, talvez diarreia. Em qualquer outro contexto, isso poderia parecer apenas uma infecção comum de viagem, intoxicação alimentar ou cansaço depois de dias dormindo pouco, pegando voo e circulando por multidões. Mas em um evento como a Copa do Mundo, o histórico daquela pessoa mudaria completamente a situação. Se ela tivesse vindo de uma região com surto ativo de ebola ou se estivesse passando por áreas monitoradas poucos dias antes de chegar ao torneio, o atendimento médico entraria em outro nível de alerta. A partir daí, o caso deixaria de ser apenas clínico, ele passaria a ser epidemiológico. Os médicos não analisariam apenas os sintomas, eles precisariam saber de onde a pessoa veio, quando chegou, por quais aeroportos passou, em qual hotel ficou, quais jogos assistiu, com quem dividiu o quarto, se procurou atendimento antes, se teve contato com fluidos corporais de alguém doente e em que momento os sintomas começaram. Essa última informação seria decisiva, porque o ebola só transmite quando a pessoa já está sintomática. Então, os investigadores precisariam separar duas linhas do tempo. Antes dos sintomas, o risco de transmissão seria muito menor. Depois dos sintomas, cada contato próximo passaria a importar. E é exatamente aí que a Copa se tornaria um pesadelo logístico. Uma pessoa comum pode ter poucos contatos relevantes em um dia normal, mas durante a Copa, a rotina muda. Ela pode pegar metrô lotado, entrar em fila de estádio, dividir banheiro, passar por segurança, usar transporte por aplicativo, ir a bar, encontrar torcedores estrangeiros, circular por fanzones e dormir em hospedagens cheias de gente. Nem todos esses contatos seriam considerados de alto risco, mas todos precisariam ser avaliados e isso tomaria tempo. Enquanto o paciente fosse isolado, amostras seriam coletadas e enviadas para exames específicos. O resultado do teste definiria o rumo da história. Se desse negativo, o caso seria encerrado como um alerta descartado. Mas se desse positivo, as autoridades precisariam agir imediatamente. O estádio onde a pessoa esteve não seria necessariamente fechado de forma automática, mas os profissionais começariam uma investigação enorme para descobrir quem teve contato real com o paciente no período em que ele já apresentava sintomas. A primeira preocupação seria o círculo mais próximo. Quem viajou junto, quem dormiu no mesmo quarto, quem cuidou da pessoa quando ela começou a passar mal, quem teve contato com vômito, sangue, saliva, suor intenso ou objetos contaminados, quem atendeu o paciente sem proteção adequada, porque no ebola o risco não está simplesmente em estar no mesmo lugar, o risco está no contato direto com fluidos de alguém doente. Essa diferença mudaria completamente a resposta. As autoridades tentariam evitar pânico público, mas ao mesmo tempo não poderiam esconder a gravidade da situação. Um comunicado oficial provavelmente sairia rápido, com linguagem controlada, deixando claro que existe um caso confirmado, que a transmissão não ocorre pelo ar e que os contatos próximos já estão sendo identificados. Mas nas redes sociais a história provavelmente explodiria antes mesmo da investigação terminar. Vídeos de ambulâncias, boatos sobre estádio contaminado, mensagens falsas sobre cancelamento de jogos e teorias sobre passageiros infectados começariam a circular em minutos. E nesse ponto surgiria um segundo problema. A crise não seria apenas sanitária, seria também uma crise de comunicação, porque durante uma Copa do Mundo, qualquer informação se espalha mais rápido do que um comunicado oficial. E enquanto o público tentaria entender se ainda era seguro ir aos jogos, os investigadores estariam tentando responder uma pergunta muito mais urgente: quantas pessoas realmente foram expostas antes do diagnóstico?
A imagem mais assustadora seria óbvia: um estádio lotado, milhares de pessoas gritando, torcedores se abraçando, filas enormes nos portões, banheiros cheios, metrôs e ônibus levando multidões para o mesmo lugar. À primeira vista pareceria um cenário perfeito para um vírus se espalhar, mas no caso do Ebola, o risco funciona de uma forma diferente. Ele não se transmite pelo ar como a gripe, ele não se espalha simplesmente porque alguém tossiu em uma arquibancada. E uma pessoa infectada sentada no meio de uma multidão não transforma automaticamente o estádio inteiro em uma zona contaminada. Essa é uma parte que muita gente entenderia errado nas primeiras horas. O medo público provavelmente se concentraria no estádio, mas os investigadores olhariam para outros lugares. Eles iriam atrás dos contatos mais próximos, das pessoas que dividem quarto com o paciente, de quem cuidou dele quando começou a passar mal, de quem encostou em roupas, toalhas, lençóis ou objetos contaminados, de quem entrou em contato direto com vômito, sangue, saliva, suor intenso ou diarreia, e principalmente dos profissionais de saúde que atenderam o caso antes da suspeita ser levantada, porque no Ebola o perigo real começa quando existe contato direto com fluidos corporais de uma pessoa já doente. Isso mudaria completamente a investigação. Em vez de tratar todos os torcedores do estádio como expostos, as autoridades precisariam separar risco real de medo coletivo. Uma pessoa que apenas passou perto do paciente provavelmente teria um risco muito baixo. Alguém que ficou sentado distante dele também, mas alguém que ajudou essa pessoa durante um mal-estar, dividiu o banheiro logo depois, limpou vômitos sem proteção ou acompanhou o paciente no atendimento médico, entraria em uma categoria muito mais preocupante. E é aí que a Copa se tornaria complexa, porque o estádio talvez não fosse o principal ponto de transmissão. O problema poderia estar no caminho até ele. Durante uma Copa do Mundo, as pessoas não vivem apenas o jogo, elas vivem uma sequência inteira de deslocamentos, encontros e ambientes lotados. E cada etapa dessa rotina criaria perguntas novas para os investigadores. Esse trabalho precisaria acontecer rápido, porque o tempo seria o fator mais importante. Se os contatos próximos fossem identificados nas primeiras horas, monitorados e orientados corretamente, o risco de uma cadeia maior cairia muito. Mas se parte dessas pessoas desaparecesse no fluxo da Copa, voltasse para outra cidade, pegasse um voo internacional ou simplesmente ignorasse os sintomas iniciais, a investigação ficaria muito mais difícil. E esse seria o verdadeiro medo, não um estádio inteiro contaminado de uma vez, mas uma lista de contatos se espalhando por vários lugares antes que as autoridades conseguissem alcançá-los. Enquanto isso, a organização do torneio teria outro desafio: manter os jogos acontecendo sem criar a impressão de que está minimizando uma doença real. Se comunicasse pouco, pareceria omissão. Se comunicasse demais, poderia gerar pânico. Se fechasse tudo imediatamente, causaria caos global. Se mantivesse tudo normal sem explicar, perderia credibilidade. Por isso, a resposta teria que ser precisa. A mensagem central seria repetir que o Ebola existe contato direto com uma pessoa sintomática, mas que todos os contatos de risco estão sendo localizados e monitorados. Só que essa explicação técnica teria que competir com vídeos curtos, manchetes agressivas, boatos e imagens de pessoas deixando estádios assustadas. E no meio de tudo isso, uma pergunta começaria a crescer: se o estádio não é o maior perigo, onde exatamente o vírus poderia ter encontrado a maior chance de se espalhar? A resposta estaria nos dias anteriores ao diagnóstico, no período em que a pessoa já estava infectada, ainda circulava normalmente e talvez nem imaginasse que carregava uma das doenças mais temidas do mundo. O ponto mais perigoso de um caso de Ebola durante uma Copa do Mundo talvez não estivesse no estádio, estaria no relógio, porque o Ebola não costuma aparecer imediatamente depois da exposição. Uma pessoa pode ser infectada, viajar, cruzar fronteiras, chegar ao país sede, circular por aeroportos, entrar em hotéis, encontrar amigos, assistir a jogos e continuar parecendo completamente normal durante vários dias. Esse período muda tudo, ele cria uma falsa sensação de segurança. Na triagem, a pessoa pode não ter febre, no aeroporto pode responder que está bem, no hotel pode agir normalmente, no estádio pode cantar, gritar, comemorar e seguir a rotina de qualquer torcedor. Mas o vírus já pode estar dentro do corpo, avançando silenciosamente até o momento em que os primeiros sintomas começam. E quando esses sintomas aparecem, o problema deixa de ser teórico. A partir daí, cada hora passa a importar. Febre, fraqueza, dor no corpo e mal-estar podem parecer sinais comuns demais para levantar uma suspeita imediata. Em uma Copa do Mundo, isso ficaria ainda mais difícil. Milhares de pessoas adoecem por motivos banais durante viagens. Mudança de alimentação, cansaço, desidratação, noites mal dormidas, infecções respiratórias, intoxicação alimentar, estresse. Por isso, no começo, um caso real de Ebola poderia ser confundido com algo muito menos grave. E essa confusão custaria tempo. O paciente talvez tentasse descansar no hotel. Talvez fosse a uma farmácia, procurasse atendimento apenas quando a febre ficasse mais intensa. Talvez recebesse uma primeira avaliação sem que ninguém soubesse do histórico de viagem completo. E é justamente nesse intervalo que o risco aumentaria. Não porque a pessoa infectada estaria contaminando
multidões pelo ar, mas porque ela já poderia estar sintomática, sendo cuidada por outras pessoas, usando banheiros, vomitando, suando muito, recebendo ajuda física ou sendo atendida por profissionais sem proteção adequada. Esse seria o momento mais crítico, o momento em que a doença deixa de estar escondida e começa a criar contatos de risco. E durante a Copa, esses contatos poderiam ser muito mais difíceis de reconstruir. Cada atraso criaria novas dúvidas e cada nova dúvida exigiria mais investigação. Por isso, os primeiros dias depois da confirmação seriam decisivos. As autoridades tentariam localizar todos os contatos próximos e acompanhar cada um deles durante o período de monitoramento. Quem apresentasse sintomas seria isolado rapidamente. Quem permanecesse bem continuaria sob observação. E quanto mais rápido essa rede fosse montada, menor seria a chance de o caso inicial gerar uma cadeia maior. Mas se algum contato de alto risco escapasse desse monitoramento, a situação poderia mudar de escala, porque essa pessoa também poderia adoecer dias depois, em outra cidade, em outro hotel, em outro jogo, talvez até em outro país. E é exatamente isso que tornaria um caso de ebola durante a Copa tão delicado. Não seria apenas descobrir quem está doente agora, seria acompanhar quem pode adoecer depois, durante semanas. Enquanto o torneio continua acontecendo, os jogos seguem, os voos continuam partindo e milhões de pessoas permanecem em movimento. E se uma dessas pessoas começassem a apresentar sintomas longe do primeiro caso, a investigação deixaria de ser local. Ela se transformaria em uma operação internacional. Esse é o tipo de cenário que transformaria a investigação em uma corrida contra o tempo. Os contatos próximos teriam que ser localizados, orientados e monitorados. Algumas pessoas poderiam ser colocadas em quarentena ou observação. Hospitais de referência precisariam ficar preparados. Equipes médicas teriam que reforçar o uso de equipamentos de proteção. E laboratórios seriam acionados para acelerar testes em qualquer novo suspeito. Mas ao mesmo tempo, as autoridades teriam que tomar cuidado com uma decisão extremamente delicada. O que fazer com os jogos? Cancelar partidas imediatamente poderia gerar caos, prejuízo, pânico e uma crise política gigantesca. Isso nunca ia acontecer. Manter tudo funcionando como se nada tivesse acontecido também seria perigoso. Por isso, o mais provável é que a resposta fosse proporcional ao risco. Se o caso estivesse isolado e os contatos fossem identificados rapidamente, a Copa poderia continuar com medidas reforçadas, mais vigilância em hospitais, triagem em pontos estratégicos, protocolos específicos para delegações, monitoramento de contatos por vários dias e comunicação constante para evitar boatos. Mas se surgisse novos casos sem ligação clara com o primeiro paciente, a situação mudaria completamente, porque isso indicaria que a transmissão já poderia estar acontecendo sem controle total da cadeia. Nesse cenário, algumas partidas poderiam sofrer restrições, determinadas áreas poderiam ser isoladas, eventos paralelos poderiam ser cancelados, fanzones poderiam ser fechadas temporariamente, delegações poderiam ter deslocamentos revisados e aeroportos poderiam receber alertas específicos para passageiros ligados às áreas investigadas. A Copa do Mundo não pararia de uma vez, mas talvez deixaria de ser apenas um evento esportivo. Cada jogo passaria a acontecer sob a sombra de uma pergunta: existe algum contato de risco circulando por aqui? Esse seria o peso real de um caso de ebola durante a Copa. Não seria a imagem de um vírus se espalhando pelo ar dentro de um estádio. Seria a dificuldade de acompanhar pessoas sintomáticas, contatos próximos e deslocamentos internacionais dentro de um evento que já foi criado justamente para movimentar o planeta inteiro. E quanto mais tempo a investigação demorasse para fechar todas as pontas, maior seria a pressão sobre os organizadores, porque a Copa do Mundo vive de público, vive de viagem, vive de festa, vive de encontro entre pessoas do mundo inteiro. E um vírus como o ebola ataca exatamente o ponto mais sensível desse tipo de evento, a confiança. Quando as pessoas deixam de confiar que sabem onde está o risco, o medo começa a se espalhar mais rápido do que a própria doença. E nesse momento, controlar o surto seria apenas metade da batalha. A outra metade seria impedir que o pânico, a desinformação e a incerteza transformassem um caso isolado em uma crise global. Se o ebola surgisse durante a Copa do Mundo, o cenário mais provável não seria um estádio inteiro contaminado em minutos. O ebola não funciona dessa forma. Mas isso não tornaria a situação simples, pelo contrário. O problema estaria no tamanho do evento, milhões de pessoas viajando, torcedores mudando de cidade, delegações em deslocamentos constantes, hotéis lotados, aeroportos cheios, hospitais pressionados e uma quantidade enorme de contatos que precisariam ser avaliados rapidamente. Um único caso confirmado já seria suficiente para acionar isolamento, exames, rastreamento, monitoramento e comunicação internacional. Se a resposta fosse rápida, transparente e bem coordenada, a situação poderia ser controlada antes de afetar diretamente o torneio. Mas se houvesse atraso, falha de comunicação ou contatos de alto risco desaparecendo no fluxo de viagens, o problema poderia crescer de forma muito mais difícil de administrar. É por isso que esse cenário chama tanta atenção, não porque o ebola transformaria automaticamente a Copa em uma pandemia, mas porque a Copa criaria exatamente o tipo de ambiente em que uma investigação epidemiológica se torna mais complexa. Muita gente, muitos
países, muitos deslocamentos, muita pressão e pouco tempo para errar. No fim, a pergunta não é apenas o que aconteceria se o Ebola surgisse na Copa. A pergunta mais importante é se o mundo conseguiria reagir rápido o suficiente antes que um caso isolado virasse uma emergência muito maior, porque em uma Copa do Mundo, cada minuto importaria, dentro do estádio e fora dele também. Muito obrigado e até um próximo vídeo.